Isso faziam também os filósofos. Mas aqui eu cito exatamente o modelo que Santo Agostinho construiu. A lei eterna que é transposta na consciência humana sob a forma de faça o bem e evite o mal. Exatamente como todas as leis eternas e divinas, nas coisas são as leis que regem os animais, que regem a vegetação, a natureza, enfim, a natureza que nos serve. A Idade Média vive sob a orientação, portanto, do direito sobrenaturalizado. E ela é dominada por dois conceitos básicos. Toda a Idade Média, até 1500, 1600, até o início da Idade Moderna, valiam, e essa lei eterna e divina se exprime de duas maneiras. Dois conceitos básicos da Idade Média. O primeiro, o homem é imagem de Deus. Nada de novo, isso está lá nas primeiras páginas da Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É isso. Essa é a descrição que marcou toda a Idade Média. E é o apóstolo Paulo que resume na carta aos Gálatas esse mesmo pensamento que está lá na outra. Dizer, para o crente não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês, todos nós somos filhos de Deus. Supremo direito que Deus deu ao ser humano é esse, de ser seu filho adotivo. Todos nós somos filhos adotivos de Deus nesta visão cristã. A segunda proposição que domina a Idade Média é todo poder vem de Deus. Omnis potestas a Deus. Então, toda autoridade vem de Deus. Santo Tomás de Aquino tem um livro sobre isso, chamado de Regimine Principum, isso é, do governo dos príncipes. Ele fez esse livro, um livro bem pequenininho, para o rei de Chipre, que lhe tinha pedido uma orientação, se tornou rei, então ele queria ir, consultou um grande teólogo, que era Tomás de Aquino, e ele escreveu esse livro, De Regimine Principum, o regime dos deuses. E não vou resumir esse livro, mas apenas numa frase que dá o sentido do livro todo, mas é seguinte: todo poder vem de Deus, ou seja, em primeiro lugar, a fonte divina, Deus. Segundo, já derivada, a criatura, que é o Papa, seu representante. Terceira figura é o rei e o príncipe. Então, toda essa gente tem autoridade que nasce em Deus. E mesmo o governante lei, mesmo o imperador César, Cristo, na hora do julgamento, de Pôncio Pilatos falou: se você não teria nenhum poder sobre mim, se não tivesse sido dado do alto. Essa sobrenaturalização, então, mas ainda também o saber filosófico e científico, o saber humano na Idade Média era subordinado ao regime da fé.
Portanto, nada que de alguma maneira pudesse contrariar a fé era descartado como erro, simplesmente. Não precisava provar que uma coisa está errada a partir da proposição afirmada. Não, era a partir da autoridade de Deus. Fere, de alguma maneira, a autoridade divina, portanto, está errado. Está errado. Então, eu sabia. E tinha um trocadilho, um jogo de palavras que traduz isso muito bem. Primeiro, creio para entender. Entendo para crer. Credo ut intelligam, intelligo ut credam. Ou seja, primeiro, tenho fé, creio em Deus para entender o mundo. Depois, eu entendo o mundo para descobrir Deus. Esse jogo foi em todo o tempo praticado pela filosofia medieval e mais ainda era pela teologia. Por exemplo, se eu creio que tudo foi criado por Deus, é mais fácil para compreender a ordem do mundo. Naquele tempo medieval não existia a ciência como se conhece. E hoje nós sabemos, cientificamente, que a natureza é perfeita sim, mas não é tão perfeita. Comete equívocos, e equívocos enormes, notadamente no que diz respeito à vida humana. Tem pessoas, por exemplo, que nascem transexuais, transgêneros. Sim, porque fica complicado para explicar psicologicamente a existência dessas pessoas e tal. Então, é uma grande complicação que vem da natureza. É um defeito de natureza. É intrínseco à natureza. Não se podia pensar assim na Idade Média, não. Porque Deus criou tudo numa ordem perfeita e a natureza não comete falhas. Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro é a criação. O mais importante é o mundo criado. O segundo livro é aquele da sua palavra para nós, mensagem dos profetas escrita. Esses 2 livros têm a mesma autoridade. Então, era extremamente respeitada essa expressão. Credo ut intelligo. Creio para crer. Eu entendo a ordem do mundo, creio. Mas então se trata de um conhecimento de cima para baixo. O fundamento é Deus, e se eu tenho esse fundamento do ato criador, eu entendo melhor o meu trabalho científico, que é conhecer a natureza, tanto quanto você podia fazer naquele tempo. Agora, a outra parte, de baixo para cima, ou seja, entendo o mundo para descobrir Deus. Isso passa toda a Bíblia também, mas eu não sei se eu vi na outra vez, talvez não, outra vez, um discurso que o apóstolo Paulo fez em Atenas para estoicos. E eles eram simplesmente filósofos, não tinham crença num Deus único, não. O Deus deles era a natureza pura e simples, ponto final. Então, nesse discurso, Paulo fala exatamente a linguagem estoica, porque ele entendia, ele era muito culto no judaísmo, ele também tinha ampla informação da filosofia corrente, no caso, a estoica. Então ele diz: Deus criou a perfeição do mundo, a ordem das coisas, a sucessão dos tempos,
para que nós possamos descobrir o Criador, ainda que as apalpadelas. Ainda que as apalpadelas. Tateando, com toda a razão nesse ponto. Ou seja, nós podemos sim, pela nossa força filosófica, os antigos fizeram, Platão fez, tantos outros fizeram, admitir pela força da inteligência que deve existir uma causa superior. Nada mais, a razão humana não é capaz, não tem condições de dizer creio. O credo é sempre de outro registro, o registro da fé, o registro da teologia, que no nosso caso, cristão, ocidental, é a teologia bíblica. É lá, dizendo o credo, que nós conhecemos Deus. Entretanto, pelas nossas forças naturais, nós temos condições de chegar lá, ainda que as apalpadelas, ainda que só aproximativamente. Na Idade Moderna, os direitos humanos, na Idade Moderna, são os direitos naturais e são nomeados. A Idade Média não precisava nomear, bastava dizer que eu sou filho de Deus, acabou. Que direito eu quero ainda? Sou filho de Deus. A Idade Moderna, que é filosófica, política, então nomeia esses direitos pela primeira vez. E, usando as palavras de Jefferson, os direitos que a natureza nos deu